Deus, nosso Pai, seja hoje eternamente louvado. Amém, Senhor Jesus. Deus pôs no meu coração a sua palavra em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Hoje é dia 1º de setembro de 2024. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Até aqui. Amém, Senhor Jesus. Glorificado seja Deus. Pedro escreve essa carta para fortalecimento da igreja que passou muitas perseguições no tempo dos apóstolos, nos primeiros cristãos que foram mártires, como Estevão. A igreja foi muito perseguida na época. E aqui ele está exortando e ao mesmo tempo trazendo a esperança da revelação da glória do Senhor Jesus Cristo. Que na sua vinda nós iremos regozijar e se alegrar. Então passamos por provações, meu irmão e minha irmã, por luta, por perseguições. Versículo 14 diz: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados sois vós. Você está sofrendo pelo nome do Senhor Jesus Cristo, passando por insultos. Seja feliz, se alegre, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. As trevas não se dão com a luz. A luz deixa as trevas ofuscadas e as trevas se irritam com a luz de Cristo. Lembra daquela passagem do Gadareno? E os demônios diziam, através daquele homem, que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste nos atormentar antes da hora? Então ficaram incomodados, os demônios ficaram incomodados com a luz. E talvez você esteja sendo afrontado, incomodado. Alguém está te incomodando, está se incomodando com a sua presença, com a tua pessoa, por causa do Espírito de Deus que está em ti. Então os demônios se manifestam através das reações, das emoções, perseguições, iras, gritarias. E o apóstolo Pedro diz: amados, não estranhe a ardente prova. Não estranha isso, essas perseguições. Está sendo reprovado ou reprovada? Porque está falando de Jesus? Porque carrega a graça do Senhor Jesus dentro do teu coração? Tem o Espírito Santo? Então vai ser perseguido. O apóstolo Paulo diz para Timóteo que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então não estranhe, meu irmão e minha irmã, aquilo que você está passando, as provações, rejeição no serviço. As pessoas não vão gostar de você, vão criticar as suas vestimentas, vão criticar o seu modo de falar, porque o mundo fala de acordo com o curso do mundo. Fala em gírias, trapaças, desonestidades, convites para roubar, para furtar, para usar drogas, para fazer tudo quanto é tipo de coisa que Deus reprova.
Mas o cristão tem a luz de Cristo. Então as trevas vão se incomodar, porque é como o assassino que matou. Ele já não tem mais nada a perder, então ele quer levar muitos com ele para fazer a mesma coisa. Foi o que o diabo fez com os anjos. Já estava condenado, então ele arrastou 1/3 dos anjos. Fez rebelião no céu. Depois induziu Adão e Eva a pecar. E tem agido durante séculos, milênios, desencaminhando, cegando a mente dos incrédulos para que não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Então, se esta pessoa está te perseguindo, ore por ela, porque o diabo tem usado esta pessoa para te afrontar, tem agido na vida desta pessoa. Então, o apóstolo Pedro diz para nós não estranhar a ardente prova que vem sobre vós para nos tentar. E as pessoas são usadas pelo inimigo, usadas pelo diabo para tentar tirar a nossa paz, para nos afrontar. Mas responda na mansidão. Vença o mal com o bem. Não estranhe, meu irmão e minha irmã, a ardente prova que está na tua vida como se fosse uma coisa estranha. Se familiarize com isso, se acostume com isso, carregue a cruz de Cristo na tua vida. Não somente a vós vos é dado, não somente crer nele, crer em Cristo, mas padecer por ele. Então não estranhe esta prova. Está sendo perseguido? Glória a Deus. Está sendo perseguida, irmã? Glória a Deus, glorifique a Deus nas provas, nas perseguições, nas tribulações, nas injúrias, por amor de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Sofreu perseguição o apóstolo Paulo. Pedro aprendeu quando ele negou Cristo por 3 vezes. Ele chorou amargamente. Quando o Senhor Jesus olhou para Pedro, são os olhos de misericórdia. Pedro, é como se ele dissesse: Pedro, eu sabia que você ia me negar, mas eu já orei por ti. Como daquela vez eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando tu te converteres, avisa os meus irmãos, fale com eles, ensina eles, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas anime, dá força para os seus irmãos, dá força para eles. E Pedro negou Cristo, mas ele aprendeu. Ele aprendeu. Então não estranhe a ardente prova que você tem passado, a rejeição. Cristo também foi rejeitado pelos seus. João 1, capítulo 1 diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de Deus para serem feitos filhos de Deus. Mas o povo judeu não recebeu Jesus Cristo como o Rei, como o único Salvador, como o Messias. E agora vão ser enganados pelo anticristo. Eles estão esperando o outro Messias, o falso Messias, que é o anticristo, que vai enganar eles, porque não receberam o Senhor Jesus Cristo. Eles queriam algo grande, eles queriam algo sobrenatural. E Jesus Cristo não tinha aparência nem formosura. Isaías 53. Ele era rejeitado. Era um homem que as pessoas olhavam e não fazia caso, não fazia questão. Ah, esse aí é filho de José. Esse aí não é nada. Tratavam o Senhor Jesus assim. Ele não veio montado num cavalo em Jerusalém, não. Nem numa carruagem luxuosa. Ele veio montado sobre um jumentinho. Ele nasceu numa manjedoura. Veja a humildade do Senhor Jesus Cristo. Seu pai de adoção, José, era carpinteiro. Cristo foi carpinteiro. Padeceu como homem humano. Sofreu. Era homem de dores, de trabalho. Homem de oração, de jejum. Que passava a noite orando. Foi cuspido, foi rejeitado. Profetiza quem é que te bateu.
foi crucificado, foi chicoteado. Era tipo como se fosse anzol no chicote que perfurava a sua carne, que machucava mesmo, dilacerava. E ele padeceu tudo isso por nós. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Por Cristo nós temos acesso a falar com Deus hoje, a dobrar nossos joelhos e Deus nos ouvir. Antes nós não tínhamos. E o povo rejeitou o Senhor Jesus Cristo porque eles achavam que seria uma coisa grandiosa, um homem grandioso, um homem elegante, bonito, rico, um imperador. E Cristo deixou toda a sua glória, meus irmãos. Se fez homem imortal. Cristo, sendo Deus, se fez homem. O Verbo se fez carne, se humilhou até a morte, morte de cruz. Não teve usurpação de ser igual a Deus, mas se fez homem imortal. Carregou a sua cruz. Até que Cirineu foi lá e ajudou o Senhor Jesus a carregar a cruz, porque ele já não estava aguentando. Todo sanguentado, carregando aquela cruz. Oh, Santo Senhor. E o pior, ele foi pregado no madeiro da cruz. E ali ele tomou os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Reconciliou o homem com Deus. Pela sua morte e ressurreição. E o Cordeiro nos apacentará as fontes da água da vida. As fontes da água viva. Oh, meu Deus. Carregou a sua cruz. Foi pregado no madeiro da cruz, no Gólgota. E ali ele rendeu o seu espírito. Deus meu, Eli Sabactani, por que me desampara? Porque Deus é puro, santo, e Ele estava carregando os nossos pecados. E o Pai teve que virar o seu rosto para o Senhor Jesus. Ali Ele carregou toda a nossa maldade. Ali Ele carregou todo o nosso mal. Carregou a nossa ruindade. Carregou o nosso egoísmo. Carregou os nossos pecados no madeiro da cruz. Santo Senhor, Santo, Santo Senhor. Santo Senhor. Ali, meus irmãos, o Senhor Jesus carregou os nossos pecados. Hoje temos a liberdade de falar com Deus pelos méritos de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você está passando por provação hoje, por lutas, por perseguições, fique firme, não desanima por qualquer coisa. O que Deus prometeu para aqueles que o amam é coisa inimaginável. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não troque a salvação do Senhor Jesus Cristo promete para nós por qualquer coisa. Não deixe o diabo roubar a tua coroa. Fique firme, meu irmão e minha irmã, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós estamos no tempo da apostasia. A gente vê canais no YouTube de pessoas ateus. Canal que foi criado em 2020 de ateu, de filhos de Satanás, para tentar desencaminhar a humanidade. Tem um rei, uma passagem lá atrás que o profeta Eliseu, se eu não me engano, e tinha um homem lá que questionou, que não acreditava que os milagres, que Deus ia fazer algum milagre ali, fazer um milagre ali, que eu não lembro bem a passagem. E o profeta disse para ele assim: olha, você vai ver, mas você não vai provar.
Então esses incrédulos, meus irmãos, esses ateus, eles vão poder até ver alguma coisa, mas eles não vão provar, porque a graça de Deus é dos humildes. Os soberbos Deus conhece de longe, são miseráveis, soberbos, incrédulos. Em Apocalipse 21 ou 22, se não me engano, os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Então tem muitos canais aí de pessoas incrédulas, que estão até duvidando da Bíblia Sagrada. São pessoas miseráveis. Se não se converterem, será tarde demais. Então não dê ouvido para essas coisas, meus irmãos. Muitos canais aí. Pessoas que falam mal da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, falam mal de Deus, falam mal de Jesus. Não deixa o diabo tomar a tua coroa. Então o apóstolo Pedro diz aqui, meus irmãos, amados, vocês são amados por Deus, vocês são forasteiros, peregrinos em terra estranha, geração eleita, sacerdote de Deus, povo santo, um povo zeloso, de boas obras. Não estranhe a ardente prova que você está passando, está sendo perseguido, afrontada. Não estranhe isso, fique firme, minha irmã. Não dê lado para o inimigo. Fique firme, continua a tua caminhada servindo ao teu Deus, que você vai ter a recompensa, a vida eterna. O nome escrito no livro da vida. Teu nome está lá. Somos escolhidos de Deus. Fomos chamados por Deus para uma tão grande salvação. Fique firme. Não se embarace com os negócios dessa vida. Ore por aqueles que te perseguem. O Senhor Jesus nos ensina. Estão te perseguindo, ore por esta pessoa. Estão fazendo mal, faça o bem. Estão falando mal de você, bendize, fala bem dela, dessa pessoa. Seja a luz. Sejamos a luz, meus irmãos, sejamos o sal. Não estranhe a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. É tentação, o diabo vem tentar. O tentador vem tentar e veio tentar o Senhor Jesus. Mas o Espírito de Deus levou o Senhor Jesus para o deserto, ele tinha que ser tentado. Ele foi tentado em tudo, está escrito aos Hebreus, mas sem pecado. Então ele tinha que ser tentado pelo diabo. Foi tentado pela comida, foi tentado pelo poder, foi tentado pela fama, pelo dinheiro. Então nós seremos também tentados, perseguidos, tentados, afrontados. Se tu és filho de Deus, faça isso. Se tu és, será que você é filho de Deus? Então o inimigo lançava dúvidas na mente do Senhor Jesus, mas ele venceu pela palavra de Deus. Você vai vencer pela palavra de Deus, ela é a verdade. Não interessa quem diga, quem desdiz, não interessa aquele que fala mal das Escrituras. Creia na palavra, porque ela é a bússola que vai te levar ao céu. Por Jesus Cristo. Ela é a bússola, é a lâmpada, é a luz. Cristo é a palavra. E deixou aqui o seu ensinamento, através do apóstolo Pedro. É para tentar, é a tentação. Provocações são tentações, mas faça igual Ana. Leve essas provocações aos pés de Cristo. Ela levou para Deus as provocações de Penina. E Deus lhe converteu aquelas perseguições e provocações em bênçãos. E Ana teve 6 filhos. O primeiro filho dela foi Samuel. Então não estranhe, meu irmão e minha irmã. Não estranhe a ardente prova. Mas ele diz no versículo 13, mas alegrai-vos, se alegre. Se alegre de ser participantes das aflições de Cristo. O meu Senhor sofreu, padeceu na cruz, foi perseguido. Então, se estamos passando por tudo isso, estamos sendo participantes do sofrimento de Cristo, porque a vós vos foi dado não somente crer nele, mas padecer por ele.
Temos que seguir as pisadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Então seremos afrontados. Quando Cristo era afrontado, ele não revidava, mas ele dava outra face. O que é dar outra face? Não é levar um tapa no rosto. Isso não dói tanto quanto uma palavra. Dar a outra face é se te feriram com a boca, deixa que te ferem de novo com a boca. Deixa que falem de você. Davi dizia em um certo salmo: enquanto falam de mim, eu oro, eu busco a Deus. Ore por esta pessoa. Vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. Experimente na hora da ira, alguém que está irado contra você. Faça um teste. Não fale nada. Responda com mansidão. Tudo bem? Ah, tá bom. Pode ficar tranquilo. Responda com mansidão. Não com ironia, mas com mansidão. Às vezes não fale nada. E você vai ver que aquela pessoa irada, ela perde totalmente o rumo daquela ira. Ela perde o rumo da ira. Fica sem graça. Mas se você revidar, dar uma palavra dura, vai despertar mais a ira, como jogar lenha na fogueira, combustível no fogo, a incendiar. Vença esse teu marido irado com amor, com a mansidão, como Sara, que servia a Deus com o espírito manso, que era agradável a Deus. Está aqui na carta de Pedro, capítulo 3. Sara era mansa, suportou o seu marido. Suporte o seu marido. Sara se sujeitou ao seu marido Abraão. Suporte o seu marido, se sujeite a ele no Senhor, com mansidão. E você vai vencer esta ira no coração dele. Vença o mal com o bem. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Faça o bem que você vai ver Deus agir. Não revide, não pague com a mesma moeda. Mas vença o ódio com o amor. E você vai ver Deus trabalhar. Deus trabalha. Quando a gente coloca a nossa mão, age na nossa ira, o apóstolo Tiago diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não vai acrescentar nada a gente se irar, bater de frente. Não vai resolver nada. Mas pela mansidão, vencemos o mal com o bem. E a esperança é essa aqui, meu irmão e minha irmã. Alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Então o cristão, ele vai passar por perseguições, dentro da própria casa, guerras. A nossa luta não é contra as pessoas, é contra Satanás, príncipe das trevas, potestades, principados, espíritos dominadores que agem nos lugares celestiais e agem dentro da própria casa. O Senhor Jesus disse que os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. Não que são os inimigos em si, mas é que o diabo ele vai usar os nossos mais próximos para nos afrontar. Foi o que fez na vida de José. Usou os irmãos de José para tentar tirar a sua vida, mas Deus não permitiu. Mas puseram ele dentro de uma cova. E ali ele foi vendido como escravo. Mas Deus transformou o mal em bem. E José entendeu tudo no final lá do livro de Gênesis. Entendeu que era propósito de Deus. Que era a permissão de Deus. Vença o mal com o bem. Suporte. Tudo vai passar. Tudo passa. Alegrem-se no fato de serdes participantes. Ser perseguido no serviço, desprezado, talvez o seu encarregado te persegue, o teu patrão te persegue,
Alguém te persegue no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua casa, dentro da igreja. É em todo lugar, meus irmãos. As perseguições é em todo lugar. Dentro do hospital, aí dentro do presídio, dentro dessa casa de recuperação, orfanato, em qualquer lugar que você estiver. Você tem a luz de Cristo? Então vai ter perseguição. Quer viver piedosamente, quer viver lutando pela santificação, sendo santo a cada dia, mudando a maneira de viver, a maneira de falar, não falar mais injúrias, não falar palavrão, orar por aquela pessoa que te persegue, fazer o bem, então vai ter perseguição. Quer viver como o mundo vive? Então não vai ter perseguição. Mas também não vai ter salvação. Mas quer viver para ser um salvo mesmo, um escolhido? Uma escolhida de Deus? Então se santifica a tua vida. Vai ter perseguição. É porque a luz de Cristo está sobre ti. É porque o Espírito de Deus repousa sobre a tua vida. Por isso que você é vituperada, humilhada, zombada, desprezada. Porque o Espírito de Deus está sobre a tua vida. Então se alegre, meu irmão e minha irmã. Nos alegremos em Deus. Para que também na revelação da glória do Senhor Jesus, nós regozijemos e alegremos. E o Senhor Jesus fala em João, o apóstolo João, que é como uma mulher que está para dar luz. As dores de parto, no momento é dor. A perseguição traz dor, traz sofrimento. A mulher que está grávida, ela tem as contrações, ela tem a dor, a cólica. Mas quando nasce o menino, o seu rosto muda, a alegria vem. O choro vai embora, ou o choro de alegria vem, as lágrimas de alegria, o regozijo vem. Assim vai ser na volta do Senhor Jesus. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num piscar de olhos, estaremos para sempre com o Senhor, teremos o nosso corpo glorificado, regozijando e alegrando. Porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Meus irmãos, estamos vivendo a apostasia. Muitos abandonaram a fé no Senhor Jesus por causa de muitos que estão propagando a mentira na internet. E tiram o crédito das Escrituras, da palavra de Deus. E falam que Deus não faz mais nada, que Deus não existe. Isso aí é apostasia, até dentro da igreja. Até dentro das igrejas tem apostasia. Não se falam mais do Senhor Jesus. Não se falam mais da cruz de Cristo. É só promessas, promessas e promessas. Não falam do sofrimento que o cristão passa. Não preparam o povo de Deus para a grande tribulação que está por vir. Mas você que está ouvindo esta palavra, saiba que aqui é um pregador homem. Mas a palavra é de Deus. É uma palavra de exortação, de preparação para os dias maus que virão sobre a terra. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Então, se vier fome na terra, sede na terra, confie em Deus, porque no céu não haverá nem fome nem sede. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mais miseráveis de todos os homens. Então se prepare. Nos preparemos para o dia mau que virá sobre a terra. Porque essas perseguições já existiam no tempo dos apóstolos, em que o Senhor Jesus teve a ascensão ao céu, subiu ao céu e está à destra do Pai. Os primeiros cristãos foram perseguidos, foram feitos tochas no jardim de Nero, foram comidos por leões no Coliseu em Roma. Muitos glorificavam a Deus na sua morte, Hebreus capítulo 11. Sofreram por Cristo, padeceram por Cristo, mas não negaram o seu nome. Então, se pelo nome de Cristo sois vituperados, ridicularizados, humilhados, vilipendiados, bem-aventurados, felizes sois. Por quê? Porque somos felizes? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Está sofrendo? Mas está em santidade. O Espírito de Deus está sobre ti. Está padecendo? Está sendo excluído das rodinhas? É porque o Espírito de Deus está sobre ti.
Estão zombando da tua fé? Estão debochando do teu Deus? Estão dizendo onde está o teu Deus? Por que Deus não te cura? Por que Deus não faz isso? Porque debochando da tua fé. É porque o Espírito de Deus está sobre ti. Amei Jacó e aborreci Esaú. Esaú sofreu? Não. Jacó sofreu. Jacó ficou 20 anos em Padã Arã, na terra do seu tio Labão. Foi enganado pelo seu tio várias vezes. Sofreu ali Jacó. Amei Jacó e aborreci Esaú. Hebreus capítulo 12, Deus corrige aquele quem ele ama. Está sofrendo, meu irmão e minha irmã? É porque Deus está contigo. Deus está na tua vida. Está sendo humilhado, humilhada, ridicularizada? Deus está na tua vida. Guarda a tua fé. Vigiai em oração. Versículo 15, ele diz aqui que nenhum de vós padeça como homicida. Não se sinta um assassino. Não se sinta um ladrão, um malfeitor. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus. Glorifique a Deus nessa parte, meu irmão, minha irmã. Você está sofrendo injustiça? Glorifique a Deus. Você não deve nada? Não deixe, não canse de fazer o bem, diz lá em Gálatas capítulo 6. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. E aqui ele diz, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Então vai ter o julgamento, já é feito há séculos pela casa de Deus. O julgamento sempre está sendo, Deus está sempre fazendo um julgamento na sua casa. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Se é com dificuldade que o justo é salvo, porque a porta é estreita, aonde vai aparecer o ímpio e o pecador? No inferno, no Hades, do lago de fogo. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Estão fazendo mal para você? Faz o bem. Não canse de fazer o bem. Ah, mas a pessoa fala mal de mim, a pessoa é ingrata, não me recompensa, tudo que eu faço ela não me devolve nada. Está fazendo para ela ou para Deus? Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Estava nu, me vestistes. Enfermo, fostes visitar-me. Então faça com a mão esquerda e não saiba a direita. Não toque trombetas diante de ti. Faça para Deus. Dá um copo de água a esse pequenino. A mim o fizeste. Faça o bem. Está sendo perseguido, meu irmão? Faça o bem. Estão te afrontando? Ore. Ore por esta pessoa, porque amar quem nos ama, meus irmãos. O Senhor Jesus nos ensina em Mateus 5, 6 e 7 e em Lucas 6, que amar quem nos ama é fácil. O duro é amar quem nos odeia. Amar quem nos ama, que galardão teremos? Qual é o galardão? O mundo também ama aqueles que os amam. Se emprestar, querendo receber alguma coisa em troca, não vai ter galardão nenhum. O mundo também faz do mesmo jeito. Ame o vosso inimigo. Amem os vossos inimigos. E assim sereis filhos de Deus. Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Como oferta, Deus se agrada do sofrimento dos seus servos. Perseguidos injustamente, porque assim perseguiram os profetas, decapitaram João Batista, apedrejaram Estevão, mataram Tiago, Pedro, todos morreram, glorificando a Deus. Fique firme, meu irmão e minha irmã, não troque a tua salvação por um prato de lentilhas. Tudo neste mundo passa, inclusive o sofrimento.
Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E é o conselho da palavra de Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Pai Santo e glorioso, graças te damos por esta palavra de exortação, de ensinamento e de fortalecimento, ó Pai. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo padeceu, suportou a cruz, morreu e ressuscitou, tomou os nossos pecados e as nossas dores. Somos gratos a Ti, Senhor, por tão grande salvação, e pelos méritos de Cristo estamos aqui firmes, de pé na Tua presença. Ó Deus querido, dá força para esta pessoa que está fraca. Levanta, Senhor, pela Tua mão. Fortalece, Senhor. Renova as forças desta pessoa. Ó Deus, para que ela olhe para o céu, que é de lá que vem o socorro. Para que ela olhe para os céus, porque é de lá que o Senhor Jesus virá e voltará, como um relâmpago, brilhando do Oriente ao Ocidente. Ó Deus querido, perdoa os pecados desta pessoa e receba esta voz de oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Fique firme, meu irmão e minha irmã. Medite na palavra de Deus. Leia as cartas. O apóstolo Paulo, as cartas de Pedro. Leia os evangelhos. Se alimente do pão do céu, que é a palavra de Deus. Viva e eficaz, que vai te dar força, sustento para continuar a caminhada. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube, Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus todo louvor, toda honra e toda glória por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.